Pessoal, para nossa segunda aula aqui sobre operações com frações. E a gente está aprendendo a adição e subtração com frações. Aliás, com números racionais, né? Porque engloba tanto as frações como os números decimais. Então, a gente estava falando sobre fazer as operações adição e subtração quando os denominadores são iguais e também quando eles são diferentes. O exemplo que vocês têm aí no livro também é esse aqui. Somar, né? Somar menos 3 quartos com menos 5 sextos. Então, a forma apresentada para vocês, no livro de vocês, né? É procurar as frações equivalentes, tá? A 3 quartos e a 5 sextos, ok? Multiplicando. Então, tá aqui, ó. Foi multiplicado essa daqui, essa primeira fração aqui, ela foi multiplicada por quanto? Para chegar em 9 dozeavos. Por 3? Foi, né? 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. Certo? E essa aqui, 5 sexto, não foi multiplicado por 3. Se eu multiplicasse por 3, ia ficar 15 aqui e 18 aqui. Mas eu quero que elas fiquem com o mesmo denominador. Então, ela foi multiplicada por 2, tá? 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. O segredo é multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número. E o objetivo é encontrar as duas, né, com o mesmo denominador. Só aí eu posso somar ou subtrair, certo? Então, elas ficaram com os denominadores iguais. Aí, nesse caso, essa daqui é igual a essa e essa é igual a essa. São equivalentes, não é verdade? Aí, eu posso somar, tá? Tá vendo? Menos 9 dozeavos mais menos 10 dozeavos. Aí, eu conservo o denominador, que é 12, e soma aqui os numeradores. Observando que eu vou somar duas dívidas, tá vendo? Menos 9 com menos 10. Se você deve 9, depois você tá devendo 10, você vai ficar devendo 19. E pronto, essa aqui não simplifica, né? Esse é o exemplo que vocês têm aí no livro, beleza? Aqui no verso da folha, né, já tá a operação pronta, que a gente acabou de fazer lá. E aqui nós temos agora um exemplo com números, continuando, né, com a adição e subtração de números racionais. Vamos ver agora aqui nós temos uma subtração de números decimais que também são números racionais, certo? Olha o que está dizendo aqui, tá? Na fala aqui. A operação de subtração com números racionais segue os mesmos procedimentos utilizados na subtração com números inteiros. Então, a gente já aprendeu, ou pelo menos já deveria ter aprendido, né? Tem gente que ainda está errando, mas é necessário que vocês, já no 7º ano, saibam somar e subtrair números inteiros. Que são números inteiros? São números positivos e negativos, certo? Olha só, se você tem aqui menos 0,5, menos mais 4,6, como é que fica essa soma, essa subtração aqui? Na verdade, é uma subtração. Olha só, menos 3,4 menos 0,5. Então, nós temos dois exemplos aqui. Vamos lá. De quarta-feira para quinta-feira. Esse aqui é o exemplo que foi dado aqui, gente, sabe? A situação, o problema, eu nem li para o vídeo não ficar muito grande, mas vamos resolver aqui, tá? Se eu tenho menos 0,5, menos mais 4,6, olha só como vai ficar, tá? Eu vou juntar, tá? Olha só, esse é positivo, esse é negativo. Se eu tenho 4,6 para tirar 0,5, com quanto eu vou ficar? Hein? Olha só, a gente tem que analisar bem. Olha aqui, tá aqui feita a continha, 0,5 mais menos 4,6. Notem que aqui eu vou somar dois números negativos, então eu vou ficar com 5,1. É a mesma coisa se eu fizesse aqui, ó, 0,5, tá? Negativo, tá?
e somar com 4,6, negativo também. Se você junta duas temperaturas negativas aqui, ó, 6 com 5 não são 11, vai 1, 4 e 1, 5, a vírgula continua aqui. Então, eu vou ficar com 5,1, porque eu somei dois números negativos. Nossa, agora que eu vi que eu tava tampando a operação, eu somei aqui, ó, 0,5 com 4,6, sendo que todos dois, tá? Eu tô somando dois números negativos, certo, gente? Quando eu somo, eu vou ter o menos 5,1, porque eu juntei duas temperaturas negativas, certo? Então, é igual eu tava dizendo, a gente tem que seguir a mesma. Sabe o que a gente aprendeu sobre somar números negativos, tá? Números positivos com negativos, certo? Assim, gente, de quarta-feira para quinta-feira, a temperatura registrada diminuiu 5,1, porque na situação problema foi falado, né, que de quinta para sexta a temperatura diminuiu, certo? Então, de quinta-feira para sexta-feira, olha só, tava de menos 3,4. Aí diminuiu, menos 0,5. Notem, pessoal, que quando tem dois sinais de menos junto, dentro de uma adição ou de uma subtração, isso aqui passa para mais. Menos com menos é mais, tá? Tá aqui, ó. Menos 3,4 menos 0,5 é igual, tá? Tá vendo que aqui ficou positivo? Então, vai ficar menos 3,4, tá? Mais 0,5, aí você vai ficar com menos 2,9. É a mesma coisa de eu estar devendo R$ 3,40, eu vou lá e pago 50 centavos, eu vou ficar devendo só R$ 2,90, certo? É essa a dificuldade que a gente tem na hora de juntar número positivo com negativo, mas é uma dificuldade que a gente vai conseguir, tá? Aos poucos, tá? Sanando essa dificuldade, certo? Então, agora, assim, de quinta-feira para sexta-feira, a temperatura registrada diminuiu 2,9 graus. Portanto, a maior queda de temperatura no período registrado ocorreu de quarta-feira para quinta-feira. Tá, a gente vai fazer as atividades, certo? Nós temos atividade de 1 a 7 para fazer, não é verdade? Ou é de 1 a 8? De 1 a 8, né? A número 1, copie o quadro a seguir em seu caderno. Você vai copiar, tá? Bonitinho o quadro. E em seguida você vai completar o quadro, tá? Com o resultado da adição entre o número de cada linha com a de cada coluna, tá? Aqui, ó, sinal de mais. A gente vai somar esse com esse, colocar aqui já tá pronto, tá? Notem que aqui tá fração. O número racional está em forma de fração e aqui ele está em forma de número decimal. Para mim somar, os dois tem que ficar iguais. Como é que eu transformo? Note que o resultado tem forma de fração. Se eu tenho aqui, ó, 1,2 mais 0,9. Nossa, 1 meio mais 0,9. Então, 1 meio já está em forma de fração, certo? 1 meio mais... Quando você tem isso aqui... Note que você tem uma casa, ou seja, um algarismo depois da vírgula, pro lado direito. Então, isso quer dizer que eu pego esse número aqui e coloco sobre o número 10, certo? Se tivesse dois números aqui depois da vírgula, seria o número 100, que tem dois zeros, tá? Então, vai ficar assim, ó, 9 décimos, certo? Esse aqui, ó. Porque o zero, precisa colocar o zero aqui? Não, porque o zero à esquerda não tem valor, tá? Então, vai ficar assim. Aí, o que você vai fazer aqui? Procurar o MMC dos dois, ou seja, multiplicar essa e essa aqui para conseguir frações equivalentes. Na verdade, você não vai multiplicar essa, basta multiplicar essa por 5, tá? Por 5. 1 vezes 5, 5. 2 vezes 5, 10. Note que você já achou 10. Precisa multiplicar essa? Não, ela já tem o denominador 10, certo? Então, 5 décimos mais 9 décimos dá quanto? 9 com 5, 14, não é verdade? 14 décimos.
Aí você fala, nossa, mas a resposta lá tá 7/5. Sim, sabe por quê? Porque veio aqui e simplificou ela. A gente tem que sempre fazer isso, tá? Quando você simplifica, 14 dividido para 2, 7. 10 dividido para 2, 5. Esse mesmo resultado é esse mesmo resultado aqui, ok? Façam isso com todas elas, tá? E você vai somar 1/2 com menos 3/8, 1/2 com menos 2,3, aqui também tem que transformar em fração, vai ficar 23/10, tá? 1/2 mais 7/5, você vai fazendo a conta, certo? Vai gastar muitas linhas, porque você tem que fazer todas essas contas, deixar aqui prontinha, que na hora de eu corrigir tem que estar pronta a conta aqui. E aqui é só o resultado, tá certo? E vai fazer isso com cada linha. Note que tem a primeira linha, depois tem a segunda linha, menos 4/3 mais 0,9. Depois vai somar ele com esse, com esse, com esse. Depois esse, com esse. E por último esse com esse. Número racional. Certo, pessoal?